Você já sentiu as pernas mais fracas ultimamente? Como se as tarefas simples do dia a dia, como subir uma escada ou até mesmo levantar do sofá, se tornassem um verdadeiro desafio, ou quem sabe, aquele cansaço inexplicável que chega logo depois de uma caminhada curta. E você pensa, é a idade. Pois é, a perda de força nas pernas é uma realidade dolorosa para muitos de nós que já passamos dos 60 e pode nos roubar a autonomia, aumentar o risco de quedas e diminuir drasticamente nossa qualidade de vida. Mas e se eu te dissesse que, muitas vezes, não é só a idade a culpada? Existe um segredo que pouca gente sabe, e ele está escondido bem na sua fruteira. Sim, o que você come tem um impacto gigantesco na força e vitalidade das suas pernas. E, para a surpresa de muitos, algumas frutas que consideramos super saudáveis podem, na verdade, estar sabotando a força dos seus músculos sem que você perceba. Elas estão minando sua energia, contribuindo para inflamações e dificultando a manutenção daquela força que você precisa para continuar ativo e independente. Neste vídeo, vamos revelar 5 frutas, ou melhor, a forma como as consumimos, que podem estar destruindo a força das suas pernas. Vamos desmistificar o que você pensava saber sobre a alimentação e te guiar para escolhas melhores, que realmente vão fortalecer seus músculos e te dar mais vitalidade e autonomia para aproveitar cada momento. Fique comigo até o final, porque o último ponto pode te surpreender e transformar sua forma de ver a alimentação. Vamos começar essa jornada de descoberta com o primeiro vilão disfarçado, que muitas vezes é visto como uma opção prática e saudável, mas que pode estar minando a força das suas pernas. Estou falando dos sucos de fruta industrializados, aqueles de caixinha ou garrafa, que encontramos facilmente no supermercado. Parece inofensivo. Não é, afinal, é suco de fruta. Mas a realidade é bem diferente. Quando a fruta é processada para virar suco em escala industrial, ela perde grande parte de suas fibras. As fibras são essenciais para o nosso corpo, pois elas ajudam a regular a absorção de açúcar, garantindo que ele entre na corrente sanguínea de forma lenta e gradual, o que nos proporciona uma energia mais estável e duradoura. Sem essas fibras, o açúcar da fruta que, sim, é natural, mas em grande quantidade e rapidamente absorvido entra no sangue de uma vez só, causando um pico de glicose. Imagine a seguinte situação: você toma um copo de suco de laranja de caixinha pela manhã, pensando que está se nutrindo. Em poucos minutos, seu nível de açúcar no sangue dispara. Para compensar, o pâncreas libera uma grande quantidade de insulina para levar esse açúcar para as células. O problema é que, logo depois desse pico, vem uma queda brusca de energia, um crash de glicose. Essa montanha-russa de açúcar no sangue não é nada boa para o corpo, especialmente para os seus músculos. Quando você tem picos e quedas constantes, sente-se mais cansado, com menos disposição para se movimentar, para fazer suas caminhadas, ou até mesmo para realizar exercícios simples que são cruciais para manter e construir a força nas suas pernas. Menos movimento significa menos estímulo para os músculos, e a atrofia muscular, ou seja, a perda de massa muscular, acontece mais rapidamente. Além disso, o consumo excessivo e irregular de açúcar, mesmo que venha de frutas em sucos industrializados, contribui para processos inflamatórios no corpo. A inflamação crônica pode afetar a recuperação muscular, prejudicar a função das células e, a longo prazo, diminuir a capacidade dos seus músculos de responder ao exercício e de se fortalecerem. A inflamação é um inimigo silencioso que desgasta seu corpo, e suas pernas sentem isso diretamente. A dica de ouro aqui é:
Prefira sempre a fruta inteira. Uma laranja, por exemplo, oferece não só a doçura e os nutrientes, mas também toda a fibra necessária para que seu corpo aproveite o açúcar de forma saudável. Se for tomar suco, faça-o em casa, com a fruta fresca, sem coar e sem adicionar açúcar, e beba com moderação. Ou, melhor ainda, simplesmente coma a fruta. E falando em açúcar disfarçado, o próximo item pode estar na sua mesa agora mesmo, especialmente em sobremesas ou como um lanche rápido, as frutas em calda ou compotas. A praticidade de abrir uma lata de pêssegos em calda ou ter um potinho de figo em compota para um lanche é uma tradição em muitas casas brasileiras, um verdadeiro conforto. Mas, por trás dessa conveniência e do sabor doce, esconde-se uma armadilha para a força das suas pernas. As frutas em calda são, basicamente, frutas cozidas e mergulhadas em um xarope denso de açúcar. Isso significa que, além do açúcar natural da fruta, você está consumindo uma quantidade enorme de açúcar adicionado, em muitos casos. O açúcar adicionado excede em muito o açúcar natural da fruta. Quando as frutas são submetidas a altas temperaturas durante o processo de enlatamento ou preparo de compotas, muitos de seus nutrientes sensíveis ao calor, como algumas vitaminas e antioxidantes, podem ser degradados. O que sobra é um alimento com calorias vazias, dominado pelo açúcar. E qual o impacto disso na força das suas pernas? O consumo regular e elevado de açúcar simples, como o que está presente em abundância nas frutas em calda, causa picos de glicemia ainda mais acentuados do que os sucos industrializados. Essa enxurrada de açúcar sobrecarrega seu sistema metabólico, podendo levar ao desenvolvimento de resistência à insulina ao longo do tempo. Quando suas células se tornam resistentes à insulina, elas têm dificuldade em absorver a glicose do sangue para usá-la como energia. Isso significa que seus músculos, que precisam de glicose para funcionar e se recuperar, ficam subnutridos em termos energéticos, mesmo que haja muito açúcar circulando no seu sangue. O resultado é menos energia disponível para suas pernas, menos capacidade de realizar atividades físicas e um ambiente inflamatório que dificulta a manutenção da massa muscular. Além disso, o excesso de calorias provenientes do açúcar adicionado contribui para o ganho de peso. E quilos extras nas costas, barriga e quadril significam mais carga para suas pernas suportarem. Mais peso significa mais estresse nas articulações, mais cansaço ao se movimentar e um esforço maior que pode sobrecarregar músculos já em processo de enfraquecimento. Em vez de fortalecer, você está adicionando um fardo extra às suas pernas. A melhor alternativa é sempre optar por frutas frescas. Ou, se quiser uma versão cozida, prepare-as em casa com o mínimo ou nenhum açúcar adicionado, usando temperos como canela ou cravo para realçar o sabor natural. Por exemplo, maçãs ou peras assadas com canela são uma delícia e muito mais saudáveis. Agora que desvendamos esses dois vilões, prepare-se para o terceiro, que está presente em muitos lanches aparentemente saudáveis, mas que, em excesso, também pode ser um problema. Seguindo nossa lista de frutas que podem estar prejudicando a força das suas pernas, chegamos à terceira categoria, as frutas secas em excesso. Sim, eu sei que elas parecem uma opção super prática e saudável para um lanche rápido. Estamos falando de passas, tâmaras, damascos secos, ameixas secas e figos secos. Elas são convenientes, fáceis de carregar e, afinal, são frutas, certo ou errado, pelo menos em excesso. Quando a fruta é desidratada, a água é removida, mas o açúcar e as calorias se concentram.
Pense nisso, você consegue comer uma tigela cheia de uvas frescas sem problemas, sentindo-se satisfeito. Mas quantas passas você come na mesma quantidade calórica? Muitas é incrivelmente fácil superestimar a porção e consumir uma quantidade excessiva de açúcar de uma só vez. O impacto disso na força das suas pernas é significativo. As frutas secas, por terem seu açúcar concentrado e menos volume de água, causam um pico de açúcar no sangue muito rápido e intenso, semelhante ao que acontece com os sucos industrializados e as frutas em calda. Embora algumas fibras ainda estejam presentes, elas geralmente não são suficientes para mitigar a velocidade de absorção do açúcar quando você come grandes quantidades. Esse pico de glicose, seguido por uma queda brusca de energia, te deixa com fadiga, indisposição e, consequentemente, com menos vontade de se exercitar ou de se movimentar. O que é fundamental para manter seus músculos das pernas ativos e fortes. Além disso, o consumo frequente e excessivo de alimentos com alto teor de açúcar, como as frutas secas em grandes quantidades, pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de condições como a resistência à insulina e a inflamação crônica no corpo. A resistência à insulina dificulta a utilização da glicose pelos seus músculos, privando-os de uma fonte essencial de energia para funcionamento e reparo. E a inflamação crônica é um inimigo silencioso da saúde muscular, podendo levar ao desgaste e à perda de massa muscular ao longo do tempo, enfraquecendo suas pernas progressivamente. Para desfrutar dos benefícios das frutas secas sem os malefícios, a chave é a moderação extrema. Pense em uma porção pequena, como umas poucas passas ou uma única tâmara, e, se possível, combine-as com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como algumas oleaginosas amêndoas, nozes ou sementes. Isso ajuda a diminuir a velocidade de absorção do açúcar e a prolongar a saciedade. No entanto, para a hidratação e um aporte de fibras mais completo, as frutas frescas são sempre a melhor escolha. Muitos de nós adoramos uma fruta bem madura, com aquele sabor adocicado e textura macia. Mas será que sabemos o limite? A quarta fruta que pode estar comprometendo a força das suas pernas, especialmente quando consumida em grande quantidade ou no ponto de maturação excessiva, é a banana muito madura e as uvas sem semente. Veja bem, não estou dizendo para parar de comer banana ou uva. Ambas são frutas maravilhosas, ricas em potássio, vitaminas e outros nutrientes importantes. O ponto aqui é a quantidade e o grau de maturação, principalmente para quem já passou dos 60 e pode ter um metabolismo mais lento ou preocupações com o controle do açúcar no sangue. À medida que as frutas amadurecem, os amidos que contêm se convertem em açúcares simples. Uma banana verde tem mais amido resistente, enquanto uma banana amarela com pintinhas marrons é pura doçura, com um índice glicêmico mais elevado. O mesmo acontece com as uvas, especialmente as variedades sem semente, que são cultivadas para serem extremamente doces. Consumir uma banana muito madura ou um cacho grande de uvas sem semente significa que você está ingerindo uma carga de açúcar natural, mas concentrada, que é rapidamente absorvida pelo corpo. Isso resulta em picos de açúcar no sangue, seguidos por quedas de energia. Essa flutuação de energia pode te deixar letárgico, com pouca vontade de se exercitar ou de realizar atividades que exigem esforço físico, como caminhar, subir escadas ou agachar, todas cruciais para manter a força das suas pernas. Com o tempo, a exposição constante a esses picos de açúcar pode levar à resistência à insulina, uma condição em que as células musculares e outras células do corpo
se tornam menos eficientes em absorver a glicose do sangue. Isso significa que seus músculos não recebem a energia necessária para seu funcionamento ideal e para a recuperação após o exercício, em vez de usar essa glicose para fortalecer seus músculos. O corpo pode preferir armazenar o excesso de açúcar como gordura, o que contribui para o ganho de peso e adiciona mais carga às suas pernas. A chave aqui é a moderação e a escolha inteligente. Opte por bananas que estão maduras, mas não excessivamente moles e marrons, para as uvas. Um pequeno cacho é suficiente. E tente combiná-las com uma fonte de proteína ou gordura, como um punhado de oleaginosas ou um pedaço de queijo magro, para retardar a absorção do açúcar. Dessa forma, você aproveita os benefícios nutricionais sem sobrecarregar seu corpo com açúcar de rápida absorção. E agora, o último item, um verdadeiro ícone do Brasil que, quando mal preparado, pode ser um inimigo oculto das suas pernas. Chegamos ao quinto e talvez mais surpreendente item da nossa lista, especialmente para quem vive no Brasil e adora uma tigela gelada, o açaí. Sim, o açaí. Essa fruta amazônica incrível, rica em antioxidantes, fibras e gorduras saudáveis. Um verdadeiro superalimento por si só. O problema, e o motivo pelo qual ele entra nesta lista, não é o açaí puro em si, mas a forma como ele é tradicionalmente preparado e consumido em muitas regiões do país. O açaí que você encontra na maioria das lanchonetes e sorveterias é geralmente processado com uma quantidade enorme de xarope de guaraná, que é basicamente açúcar puro. Para piorar, as pessoas costumam adicionar uma enxurrada de complementos igualmente açucarados, como granola industrializada cheia de açúcar, leite condensado, leite em pó, caldas de chocolate e frutas em calda. O que era para ser uma refeição nutritiva e energética, transforma-se, rapidamente, em uma bomba calórica e de açúcar, com pouquíssimo valor nutricional para suas pernas. O impacto desse açaí superaçucarado na força das suas pernas é profundo. A ingestão massiva de açúcar do xarope de guaraná e dos complementos causa um pico glicêmico estratosférico no seu sangue, essa montanha-russa de açúcar. Como já vimos, leva a quedas de energia bruscas e te deixa letárgico, com aquela sensação de moleza que tira completamente a sua disposição para qualquer atividade física. Se você se sente cansado e sem energia, as chances de você se levantar para fazer uma caminhada, praticar seus exercícios para as pernas ou simplesmente se manter ativo no dia a dia diminuem drasticamente. E menos atividade significa perda de massa muscular nas pernas, o que as deixa mais fracas e vulneráveis. Além disso, o consumo crônico e elevado de açúcar, proveniente dessa forma de açaí, promove a inflamação sistêmica no seu corpo. A inflamação é prejudicial para a saúde muscular, pois dificulta a recuperação dos músculos após o uso e pode acelerar a perda de massa muscular. Mesmo em pessoas ativas, seus músculos ficam em um estado de alerta inflamatório. Em vez de se recuperarem e se fortalecerem, a grande quantidade de calorias vazias também contribui para o ganho de peso, colocando ainda mais estresse sobre as articulações e os músculos das suas pernas. Imagina carregar um peso extra a cada passo. Todos os dias, isso sobrecarrega suas pernas e acelera o processo de enfraquecimento. A solução para o açaí é simples e poderosa, prefira o açaí puro, sem adição de xarope de guaraná ou açúcares. Peça para adoçar com adoçantes naturais, como estévia ou xilitol, se realmente precisar, ou use uma pequena quantidade de mel, mas com parcimônia. Adicione complementos saudáveis que realmente nutrem suas pernas e seu corpo, como frutas frescas, banana em rodelas, morangos, mirtilos, sementes chia
linhaça, oleaginosas castanhas, amêndoas sem sal ou coco ralado sem açúcar. Dessa forma, você aproveita todos os benefícios incríveis do açaí, sem os malefícios do açúcar excessivo. Trate o açaí adoçado como uma exceção, um doce para um momento especial, e não como uma parte regular da sua dieta. Com todas essas informações em mente, você deve estar se perguntando: e agora o que eu faço para ter pernas mais fortes? Então, como vimos, algumas formas de consumo de frutas, ou até mesmo certas frutas em excesso, podem ser verdadeiras armadilhas para a força das suas pernas, disfarçadas de opções saudáveis. Revelamos como os sucos industrializados, as frutas em calda, as frutas secas em grandes quantidades, as frutas muito maduras consumidas sem moderação, e até mesmo o açaí tradicionalmente preparado com muito xarope, podem sabotar sua energia, promover inflamação e comprometer a saúde dos seus músculos. Não se trata de cortar todas as frutas da sua vida. Muito pelo contrário, as frutas são essenciais e ricas em vitaminas, minerais e fibras que o seu corpo precisa. O segredo está em fazer escolhas conscientes e inteligentes. Lembre-se, pequenas mudanças fazem uma grande diferença na sua jornada rumo a pernas mais fortes e uma vida mais plena. Em vez de sucos de caixinha, prefira a fruta inteira. Troque as frutas em calda por frutas frescas ou congeladas, consuma as frutas secas com muita moderação e combine-as com proteínas ou gorduras saudáveis. Fique atento à maturação das suas bananas e à quantidade de uvas que você come, optando por porções menores ou frutas menos maduras. E transforme o seu açaí em um superalimento de verdade, escolhendo a versão pura e adicionando complementos nutritivos. Pernas fortes não são um privilégio da juventude. Elas são o resultado de um cuidado contínuo com a sua saúde. E a alimentação desempenha um papel fundamental nisso. Quando você escolhe bem o que come, fornece ao seu corpo a energia estável e os nutrientes necessários para manter e construir massa muscular, reduzir a inflamação e ter mais disposição para se movimentar. Combine essas escolhas alimentares inteligentes com uma rotina de exercícios físicos adequada à sua idade e condição. Pode ser uma caminhada diária, exercícios de força leves com pesos ou faixas, ou aulas de alongamento e equilíbrio, cada passo, cada agachamento, cada escolha alimentar consciente é um investimento na sua autonomia e na sua qualidade de vida. Você merece sentir suas pernas fortes, capazes de te levar aonde você quiser, com segurança e vitalidade. Sua jornada para ter pernas mais fortes e mais autonomia começa agora, com cada garfada, com cada escolha. Qual dessas frutas te surpreendeu mais? Você já mudou seus hábitos com alguma delas? Ou percebeu como esta alimentação afeta a força das suas pernas? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Adoraria saber como vocês estão cuidando da força das suas pernas e quais foram suas maiores descobertas. Se este vídeo te ajudou a entender melhor como essa alimentação influencia a força das suas pernas e te deu dicas práticas, por favor, deixe um gostei para que possamos alcançar mais pessoas com essa mensagem importante. E inscreva-se no canal para não perder mais dicas valiosas sobre saúde, bem-estar e como viver sua melhor vida depois dos 60 anos. Cuide-se, movimente-se, alimente-se com sabedoria. Viva sua melhor vida em todas as idades.